Para você que estava acompanhando o programa Espaço Feminino, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que empresa que prestava serviço para estacionamento rotativo diz que recebeu com surpresa e através das redes sociais do município a informação da suspensão do contrato do Zona Azul. E mais de 300 dispositivos eletrônicos para fumar são apreendidos em Patos de Minas. Antigo cadeião, denúncia de invasão, sujeira e abandono. Preso terceiro suspeito de matar jovem em quadra. OAB promove eventos sobre enfrentamento da violência de gênero. O desdobramento do processo e a possibilidade de perca de direitos políticos do prefeito de Varjão de Minas. E o que diz a lei sobre xenofobia. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Abrimos o NTV News de hoje, te mostramos uma história que envolve amor, mas que acabou na cadeia. Eu te explico. É que um casal de namorados da cidade de Guimarães foi preso por tráfico de drogas em Patos de Minas. A Polícia Militar, após presenciar um veículo Corsa em atitude suspeita, solicitou a parada do mesmo, que após a passagem pela ponte do arco ali do Rio Paranaíba, aqui em Patos de Minas, se desvencilhou, tendo jogado ali pela rodovia um papelote. A polícia, então, após solicitar a parada do veículo, abordou um casal que estava vindo de Guimarães, que vinha de Guimarães para Patos de Minas, e aí procedendo com essa procura disso que foi descartado, foi encontrada uma pedra grande de crack. A polícia então continuou as diligências dentro do veículo e também encontrou tablets de papelotes de maconha. Também foi encontrado maconha que estaria sendo próprio já para comércio, e aí foi procurado maiores informações com esse casal. O condutor que estava nesse carro do veículo do Corsa era inabilitado e, segundo informações que ele passou para a polícia, teria vindo a mando de terceiros a Patos de Minas, de Guimarães a Patos, recebendo a quantia de R$200. Então, ele foi encaminhado à delegacia, preso por tráfico de drogas, para poder prestar ainda maiores esclarecimentos. Obrigado, Luiz, pelas informações. Daqui a pouco você volta. E agora a gente te mostra que a Polícia Rodoviária Federal, por meio do grupo de patrulhamento tático na BR-365 em Patos de Minas, apreendeu 397 itens frutos de contrabando, sendo que deste total, 318 eram dispositivos eletrônicos para fumar, os vapers. A apreensão ocorreu em um ônibus de linha Uberlândia a Espinosa, Minas Gerais. A equipe policial realizava uma ação preventiva para a segurança viária e combate ao crime quando deu ordem de parada ao ônibus. Após realizar a fiscalização, na averiguação do compartimento de bagagens foram encontrados os materiais. Ao questionar o motorista se haviam encomendas, ele informou que sim. No entanto, disse que o remetente de uma das encomendas não havia fornecido nota dos produtos transportados nem informado o teor do conteúdo. No total, foram encontradas 74 essências para cigarros eletrônicos e 5 GT cores, produtos enquadrados como dispositivos eletrônicos para fumar. Parece notícia repetida, mas não é, viu? O prédio do antigo cadeião volta à pauta, desta vez com denúncia de invasão, sujeira e abandono. Um prédio histórico e centenário, mas também cheio de problemas. É assim o cadeião, o antigo cadeião. Após reclamações que chegaram até o nosso jornalismo, a gente veio até aqui conferir, reclamações que se foram feitas de invasões, de sujeira, maltrato e mau cheiro. É tudo que a gente consegue observar que acontece aqui no prédio do antigo cadeião, que está abandonado há muito tempo, após diversas situações do Estado, também entre a Prefeitura, que tenta arrumar algum jeito, foi feito
primeiramente uma grade lá nas portas que estavam em intermeio aberta ali, para poder evitar a invasão de pessoas ali, mas as grades foram cerradas no primeiro momento. Logo depois foi feita também uma parede, isso mesmo, uma parede foi feita ali de tijolos e tudo, quebrada essa parede, foi que verificamos essa parede quebrada. E aí segue sendo invadido, né, o prédio antigo Cadeão, que incomoda bastante os moradores aqui da região pelo perigo, né, da invasão, de serem possíveis usuários de drogas, enfim, e andarilhos também. A gente conversou há pouco tempo também com a Defesa Civil, que esteve por aqui fazendo vistoria no local. O objetivo desta vistoria aqui é identificar as condições da estrutura da edificação e também fomos informados que tem pessoas dormindo aqui dentro dessa edificação. É uma edificação tombada, né, pelo patrimônio, então a gente tem que verificar as condições que está e ver a forma para poder não permitir mais que essa pessoa ou essas pessoas, né, continuem dormindo aqui nessa edificação. Estou sob o risco dessa pessoa até deixar alguma coisa que possa provocar o incêndio na edificação. Tivemos fazendo a vistoria na parte interna, na parte superior. Agora é esperar o que pode ser feito. Se a prefeitura, que segundo informações dos moradores da região, reclamam muito com a prefeitura para ver o que pode ser feito, se vai tomar uma nova providência, vai fechar isso que foi quebrado, né, os tijolos que foi quebrado, a parede que foi quebrada aqui, se vai ter uma nova ação, se vai fechar essa situação aqui do antigo Cadeião. A pergunta que fica é, até quando? Porque esse imóvel é patrimônio público, tombado, histórico. Há quanto tempo a gente vem mostrando o descaso com o Cadeião, com o prédio do antigo Cadeião, que pode ser utilizado para N motivos, N situações. Vamos à nota. O município informou que o imóvel está judicializado e, apesar de não ter responsabilidade sobre ele, a prefeitura regularmente realiza ações em busca de evitar a invasão do local. Recentemente, nós também mostramos a situação e questionamos o prefeito Luiz Eduardo Falcão. Na entrevista que fiz com ele, ele chegou a dizer que havia audiência para ser tratado justamente este impasse, para quem ficaria a responsabilidade deste prédio. O que nós estamos vendo então é: a responsabilidade será do Estado ou da Prefeitura? Essa audiência aconteceria, esses acordos estariam sendo tratados. Então, pelo caso, a gente percebe que até hoje nada foi feito. Foi preso hoje o terceiro suspeito de assassinar um jovem em uma quadra esportiva em Patos de Minas. Rogério Soares de Oliveira, conhecido como Negão. Idade, 52 anos. Crime, latrocínio. Possui mandado de prisão em aberto. Olha só, nós mostramos para você aí, porque hoje, mais cedo, a Polícia Civil de Minas Gerais, ela chegou a informar pelo menos 12 pessoas que foram, né, ou melhor, que estão foragidas da Justiça por diversos motivos. Você ainda vai acompanhar este material na nossa programação, tá certo? Ainda a gente te mostra essa programação, a gente mostra esta matéria, mas agora sim, você vai ver a matéria que trata então do terceiro suspeito de envolvimento na morte de um jovem em uma quadra esportiva em Patos de Minas. Confira. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Patos de Minas conseguiram apreender um suspeito, né? Estava anunciado na Operação Sicários na última segunda-feira, em que eram 3 suspeitos. Conseguiram pegar 2, né, indiciados pelo crime também do Lucas, um homicídio esse ano, e também que poderiam ter algum envolvimento com o crime do Patrick, da quadra do Adriano Afonso, assim como foi esse suspeito apreendido agora. A gente vai falar com o doutor Luiz Mauro, que vai dar mais detalhes. Doutor, como é que foi a apreensão desse outro suspeito, a quem estava faltando na última operação dos Sicários?
Bem, a operação se desenvolveu, nós recebemos aí, pedimos sempre, comemoramos esse auxílio da população de Patos de Minas, recebemos informações onde poderia estar o último envolvido na Operação Sicários daquele dia, repassamos essa informação à Polícia Militar, que se prontamente foi até o local e conseguiu realmente encontrar o indivíduo que estava sendo procurado na Operação Sicários na data de ontem. Como é que fica agora a situação para frente, né, desse inquérito todo aberto após a Operação Sicários, também com a apreensão desse rapaz? A gente continua a investigação, né? Existe aí uma investigação tanto no homicídio relacionado à vítima que teve uma tentativa de homicídio contra ela, quanto a vítima que foi morta lá no Abner Afonso, na quadra do Abner Afonso. Essa da quadra do Abner Afonso, nós temos elementos para indicar que outras pessoas podem ter atuado nesse mesmo crime e por conta disso as investigações que já estão numa situação bem avançada, se finalizadas, serão entregues ao Poder Judiciário com o indiciamento dessas pessoas e de outras que eventualmente possam vir a ser verificadas durante essa investigação. Então tá aí, a Polícia Civil segue fazendo o seu trabalho junto com a Polícia Militar e sempre contando com a colaboração da população. Muito obrigado, Luiz, pelas informações e parabéns ao Dr. Luiz Mauro Sampaio pelo trabalho. A seguir, OAB promove eventos sobre enfrentamento da violência de gênero e curso para cuidados com recém-nascidos. Nós voltamos já. A OAB promoveu um evento voltado para o enfrentamento da violência de gênero em prol do Agosto Lilás. Durante o evento, houveram 2 palestras. A primeira foi ministrada pela presidente da Comissão de Direitos da Família e da Sucessão da OAB Contagem, doutora Gabriela Andréia Pereira, e tinha como tema central o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e provimento. A segunda palestra foi ministrada por Isabela Padersoli, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais, e a sua fala foi focada no papel do homem no enfrentamento à violência de gênero. Na ocasião, também foram oferecidas premiações para profissionais que por muito tempo ofereceram um serviço de qualidade na luta contra esse tipo de violência em Patos de Minas, além de dar voz para aquelas mulheres que por muito tempo foram silenciadas. Um curso voltado para o Agosto Dourado, mês voltado ao incentivo à amamentação. Esse curso ele está sendo desenvolvido na Unidade de Saúde do Alto Colina. Os cursos acontecem todas as segundas-feiras e vão até o dia 28 deste mês. O curso é voltado para gestantes, puérperas e lactantes de até 2 anos. Apesar de ser voltado para esse grupo de mulheres, os familiares delas também podem acompanhar o curso. Serão 3 dias de curso, que começou no dia 14 e acontece nas segundas-feiras, se encerrando no próximo dia 28. A gente chama Agosto Dourado pela qualidade ouro do leite materno. A gente tem o intuito, não só a nossa unidade, mas todas as unidades fazem esses cursos de gestante para poder incentivar, orientar as mães, porque dificuldades vão surgir, desafios vão surgir e a gente está ensinando, dando a oportunidade, para poder elas aprender, ter um pouquinho de incentivo e se surgir dificuldades, elas procurarem a unidade mais rápido, Em meio a esse curso foi ministrada uma palestra pelo Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros. Muito importante, não só para as mães, mas para todas as pessoas. Os primeiros socorros é uma coisa que todo mundo deveria fazer, uma aula, porque é muito importante. A gente não sabe quando
quando vai precisar, pode estar passando na rua, alguém está precisando, o bebê sufoca, tem que estar sabendo fazer a manobra para poder tirar ele daquele sufoco ou do engasgo com o leite, com o próprio leite. Quem se interessar em participar do curso, o próximo encontro é no dia 28, na unidade da família Alto da Colina. E quem já participa, sendo mãe de primeira viagem ou não, recomenda. Eu acho muito interessante, porque a gente aprende muitas coisas. A gente já teve sobre a amamentação, a minha filha amamenta só em mim. Tem muitas coisas que às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. Então o encontro é principalmente para isso, para a gente aprender muitas coisas. É essencial, né? Eu acho que toda mãe precisa de saber, né, algumas coisas, né? Tipo amamentação, primeiros socorros, porque uma vez, querendo ou não, acontece, né? Então a gente tem que saber sim o que está acontecendo com o nosso neném, né? E sempre quando não souber, vir na UBS, né? E procurar ajuda, porque não é fácil não, infelizmente a maternidade é difícil. Ela não é flores, sempre flores, é linda a maternidade, mas não é flores. Eu sou a primeira viagem, então tá tudo diferente, né? Eu não sei de nada. Aí eu cheguei aqui, tá tudo novo pra mim. Eu tô até nervosa, que eu fico assim, gente, mas como assim é isso, é aquilo? Porque assim, eu sempre ajudei minhas irmãs, com os neném 10 e tal, mas quando é da gente, é diferente. Eu tinha que vir, viu? Porque tá perdendo muita coisa, é muito importante, a gente aprende bastante, até mesmo quem é de segunda viagem, terceira viagem, ainda tá aprendendo muita coisa e não pode deixar de vir, não, tem que comparecer. Eu larguei meu serviço lá, falei, ô patrão, tchau pra você, tô indo lá. E ele falou, não, vai mesmo, que é importante. E você tá certíssima, né? Não tem nada melhor do que cuidar do bem mais precioso, né? Eu ainda não sou pai, mas sou tio e considero o meu afilhado como meu filho, né? Mudando de assunto, nosso jornalismo foi procurado por uma gestante. Ela está com 39 semanas e se queixava de diversas dores. Nós mostramos para você ontem, aqui no NTV News. Segundo ela, o Hospital Regional Antônio Dias recusou o parto e a liberou para casa. Após a reportagem ser exibida aqui no NTV News, um familiar disse que a unidade havia aceitado a mulher e dado início aos cuidados necessários. Somente hoje, depois de procurada por nosso jornalismo ontem, somente hoje, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que a equipe de profissionais do Hospital Regional Antônio Dias, que acompanha a paciente, avalia suas condições clínicas e a monitora até o momento ideal para o parto. No momento, a paciente encontra-se internada no HRAD para acompanhamento gestacional e procedimento de indução do parto. Daqui a pouco você vai ver que balanço da Secretaria de Saúde demonstra alta nos números de Zika e chikungunya em Patos de Minas. E previsão do tempo indica tempo instável. Por muito tempo falamos de doenças e ainda hoje somos perguntados: ainda existe a dengue? E eu te respondo: sim, existe e tem dado em alerta. É que o mesmo mosquito que transmite a dengue pode contaminar o ser humano com Zika vírus e chikungunya. E são justamente estas doenças que tiveram aumento no número de casos em Patos de Minas. No período de janeiro até julho de 2023, houve um aumento de 20% no número de casos de Zika vírus no país. As notificações passaram de 5.910 para 7.093, quando comparadas ao mesmo período em 2022. De acordo com um boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, em 31 de julho, foram registrados 158 casos prováveis do Zika vírus até o momento no estado. Dentre esses, 28 casos foram confirmados como positivos para a doença no estado, porém não houve registro de óbitos associados à Zika até o momento. No primeiro semestre do ano passado, nós não tivemos nenhum caso de Zika notificado. No primeiro semestre desse ano, 2023, nós tivemos 7 casos de Zika notificados, todos eles foram descartados, negativos. Encarregado de informações estatísticas da Secretaria de Saúde, Erivaldo Rodrigues também fala como foram os números em relação ao chikungunya em Patos de Minas. Nós tivemos um aumento do número de casos de chikungunya
No primeiro semestre de 2022, nós tivemos 15 casos notificados. Desses 15 casos, a grande maioria foi considerada positiva. 14 casos foram positivados e um foi negativado. Já no mesmo período deste ano, 57 casos foram confirmados de chikungunya, dos quais 43 foram descartados e 14 confirmados. A gente acompanha aí a tendência do que está acontecendo no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo, né? A gente continua desenvolvendo as ações de combate ao Aedes aegypti, né? Tanto para prevenir Zika, dengue, chikungunya, como também febre amarela, que ele é um possível transmissor de febre amarela, né? É o que a gente chama hoje de arboviroses, essas doenças aí que o Aedes aegypti pode transmitir. No estado, são 84.448 possíveis casos de chikungunya, com 33 mortes decorrentes da doença. Erivaldo relata que a Secretaria de Saúde mantém ações para mitigar a proliferação do mosquito. Apesar de que agora, no presente momento, nós não estamos vivendo mais o período epidêmico, mas os agentes de combate à dengue, eles continuam desenvolvendo seu trabalho no sentido de que a gente possa minimizar ao máximo possível a ocorrência da doença, né? Já estamos pensando até nas ações do ano que vem, que iremos desenvolver, né? Para que a gente possa transcorrer o ano aí na expectativa de tranquilidade. E para que os esforços do poder público sejam eficazes, o encarregado reitera que a população também precisa colaborar. É o que a gente sempre pede aí para a população colaborar com o nosso trabalho, porque é de fundamental importância que ela desenvolva as ações que ela tem que desenvolver dentro do seu domicílio, né? Em relação aos inservíveis, à água parada, né? Todas as ações, olhar frequentemente como está a situação dos seus vasos de plantas, né? Para que a gente possa então enfrentar a doença com a maior tranquilidade possível. Apesar de previsão de mais chuvas, haverá aumento da temperatura e queda da umidade relativa do ar em Patos de Minas. A chuva ocorrida no fim de semana foi atípica por ter sido registrada no mês de agosto. Nós estamos aí caminhando para o equinócio. Equinócio é exatamente quando o Sol incide perpendicularmente sobre a linha do Equador, dispondo a radiação igual tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Significa que nós temos agora, até o mês de setembro, que é o início da primavera, um aumento de radiação na nossa região. Professor da UFO e responsável pela Estação Climatológica de Patos de Minas, Laurência Amaral afirma que houve uma grande variação na umidade relativa do ar devido às chuvas registradas. Segundo os dados coletados pela nossa estação, né, que tem uma parceria UFO, Bombeiros e Defesa Civil, nós coletamos aproximadamente 28 milímetros de precipitação no último domingo. E isso ajudou bastante a melhorar a qualidade da umidade relativa do ar, elevando a mínima a 44. Mas em compensação, ontem nós já tivemos uma baixa umidade relativa do ar. Chegamos a apenas 18%, que é um valor extremamente preocupante para a saúde humana. O climatologista Adalberto Vieira afirma que a tendência é que o tempo permaneça seco até que o ciclo de chuvas retorne e explica o que provoca as ondas de calor. Primeiro, porque a radiação na nossa região está aumentando. Segundo, como nós temos pouca umidade relativa do ar, a umidade funciona como um filtro de radiação. Então, se tem pouca umidade, tem pouco filtro, a incidência de radiação fica maior e a Terra reflete esse calor e nós sentimos isso com maior predominância nessa época do ano. Uma outra parte importante aí poder falar nessa época do ano é que a menor época em que nós vemos as águas nas nascentes. Porque temos poucas chuvas, as drenagens do subsolo já estão acontecendo e alguns rios começam a parar de correr, e aí nós temos agora setembro e outubro as águas mais baixas dos mananciais. Mesmo com a previsão de novas chuvas, a queda da umidade relativa do ar é inevitável. Segundo o site Weather de Climatempo, nós teremos temperaturas altas até o próximo domingo, mas nós temos previsão de chuva para o próximo sábado e domingo e também para o início da semana que vem. E para maiores informações, sugiro seguir o nosso perfil do Instagram, @tempo.patos, que é um projeto conjunto entre a Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, Bombeiros Militares e também Defesa Civil de Patos de Minas.
É preciso estar atento, né? Justamente por essa onda de calor que atinge a nossa região. Falando nisso, vamos ver então como que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu claro, com névoa seca e mínimas na umidade relativa do ar. De acordo com o IMET, a umidade relativa do ar registra 20%. A previsão para Patos de Minas é de mínima de 13 e máxima de 30 graus. Em Vazante, variação de 18 a 34 graus. Em Tiros, de 17 a 33 graus. Já em Presidente Olegário, a mínima é de 18 e máxima de 35 graus. Em Guimarães, mínima de 18 e máxima de 33 graus. A seguir, a gente traz novos detalhes sobre a suspensão do estacionamento rotativo em Patos de Minas. A suspensão justamente desta cobrança, porque nós temos novos detalhes. E você vai ver também que alunos criam pontos para descarte de lixo eletrônico. Voltamos já. Noticiamos aqui no NTV News a suspensão temporária da cobrança do estacionamento rotativo em Patos de Minas. E sobre a restituição de crédito que deveria ser feita a negociação entre o motorista e a empresa. Hoje, o nosso colega de TV, Ézio Caixeta, entrou em contato com a empresa e recebeu a seguinte mensagem, abre aspas, prezado munícipe, assim como você, recebemos com surpresa e através das redes sociais do município a informação da suspensão do contrato do Zona Azul na cidade de Patos de Minas. O fato nos surpreendeu, pois além do município ter nos procurado recentemente para a renovação do contrato, entendendo ser o Zona Azul serviço necessário para a mobilidade da cidade, até o momento não fomos comunicados oficialmente pelo município de sua decisão e direcionamentos a serem dados aos condutores. Entretanto, conforme disposto em contrato firmado entre as partes, ao final da concessão, a administração pública deverá assumir de forma imediata a gestão do Zona Azul. Desta forma, dúvidas e informações sobre o Zona Azul deverão ser obtidas junto ao CETRAN pelo telefone 34 3822 9714. Agradecemos a compreensão, fecha aspas. E aí, nós procuramos a prefeitura, que chegou a mais cedo na tarde desta quarta-feira a emitir o seguinte, abre aspas, é seu direito o reembolso do saldo remanescente na plataforma da empresa que controlava as vagas de estacionamento rotativo em Patos de Minas. Essa devolução, inclusive, está estabelecida no item 6 dos termos do uso do aplicativo. Você vai em menu, quero ajuda, termos de uso. Caso você não consiga reaver o valor, procure o PROCON municipal. Para tanto, é importante apresentar comprovantes de contrato e negativa por parte da empresa. O órgão funciona na Avenida Getúlio Vargas, o órgão, no caso, o PROCON. Funciona das 12 até às 5h30 da tarde e atende pelo telefone 3822-9774. Fecha aspas. Uma iniciativa consciente e importante. Alunos de uma escola de Patos de Minas criaram pontos de recolhimento de lixo eletrônico. Aquela bateria velha ou impressora que parou de funcionar há um bom tempo e apenas acumula poeira em casa, agora possuem destino certo, já que 2 pontos de recolhimento de lixo eletrônico foram abertos em Patos de Minas por intermédio de crianças que irão participar de uma competição nacional de robótica. Os estudantes estão participando do TBR, que é o Torneio Brasileiro de Robótica, uma iniciativa que visa desenvolver as habilidades da área da tecnologia dentro do espaço escolar, e a equipe Tecnoteams vem desenvolvendo um trabalho já há 2 meses de consciência para toda a sociedade com relação ao descarte do lixo eletrônico. Então, todos os grupos desenvolvem dentro da ODS 13, que trata sobre as questões de como a gente combater os problemas climáticos no mundo de uma maneira global, e as ações vêm sendo desenvolvidas junto aos estudantes, aos demais colegas dos meninos, à família, à própria sociedade. A iniciativa recolhe computadores e periféricos, baterias e pilhas, telefones, dentre outros aparelhos eletrônicos.
O lixo recolhido será levado por uma empresa de Betim para o devido descarte ou reaproveitamento de peças ainda funcionais. Com o descarte incorreto do resíduo eletrônico, ele libera gases tóxicos como metano, dióxido de carbono, e esses gases simplesmente não ajudam com a gente, eles ajudam mais a mudança climática, a poluição, e é muito ruim. E inclusive o descarte incorreto do lixo eletrônico também polui o lençol freático, por causa que nenhum lixão faz, ele libera chorume. Os estudantes que participam do projeto compreendem a importância do mesmo para o meio ambiente e mobilizam amigos e familiares. Na minha casa não tem, né, muito lixo eletrônico, mas a importância é que a gente pega esse lixo para dar para o descarte correto, porque na maioria das vezes algo tipo lixo eletrônico sendo descartado de uma maneira incorreta, ele pode, né, causar danos ao meio ambiente. A pessoa ela deixa lá na sua casa, aí ela espera o tempo e depois acaba que joga fora junto com o lixo normal. Então a importância de trazer para cá é que a gente, igual a Clarice falou, vai dar para a destinação certa. Camila Ribeiro é mãe da estudante Beatriz e está acompanhando de perto o que considera ser uma oportunidade única para os estudantes, frisando a importância do envolvimento da família. Se a gente consegue conscientizar as crianças que são hoje as que mais vão consumir os resíduos eletrônicos, que são o que mais cresce hoje no mundo, e a gente conseguir com que eles aprendam o descarte correto e também as práticas sustentáveis, que são os 5 R's aí da sustentabilidade, se a gente consegue impactar eles, com certeza a gente vai ter um futuro muito melhor. E eles, assim, estão fazendo um trabalho lindo, estão crescendo cada dia mais, e a gente espera que isso possa avançar os muros da escola e alcançar mais pessoas cada dia mais, outras famílias também, para nos ajudar aí a divulgar esse projeto que é tão bacana para a cidade como um todo. Eles estão preparando um trabalho não só acadêmico, também dentro da área da programação do robô, como a ação social, que é essa campanha que colabora, né, com a nossa casa comum. É um trabalho que trata a sustentabilidade como uma temática desse projeto que é tão importante. O lixo eletrônico está sendo entregue pelos estudantes e funcionários do Colégio Marista, enquanto a população patense pode utilizar o ponto de recolhimento disponibilizado pela empresa Água e Terra, situada na Avenida Padre Almir, número 650. Faça sua parte e nos ajude. A seguir, a gente fala de xenofobia e nova audiência envolvendo o futuro do prefeito de Varjão de Minas. Voltamos já. Uma nova audiência sobre o processo do prefeito Walter Pereira Filho foi marcada. O prefeito de Varjão de Minas, Walter Pereira Filho, foi condenado pela Justiça em decisão transitado e julgado em 18 de agosto de 2022 por débitos tributários. A pena de reclusão foi substituída por multa de R$20 mil e prestação de serviços à comunidade. Após a sentença, Walter Pereira Filho parcelou o débito, porém, conforme decisão do juiz federal José Humberto Ferreira, em 16 de agosto de 2023, foi indeferido o pedido de suspensão de pretensão executória e determinado o cumprimento da pena com atualização dos cálculos da multa. Uma nova audiência para tratar da execução da pena foi agendada para o dia 29 de agosto. A situação eleitoral de Walter Pereira Filho foi lançada como suspensa devido à condenação. Agora nós vamos entender a legalidade desta história. A Câmara de Vereadores de Varjão de Minas chegou a dar posse à vice-prefeita para assumir o executivo. Mas como que fica a situação de Walter Filho? É o que você confere agora na reportagem de Emanuele Ferreira. O prefeito foi condenado pela Justiça em 18 de agosto de 2022 por débitos tributários. Esse processo tramitou perante a Justiça Federal de Uberlândia, onde ao final ele foi condenado, a pena privativa de liberdade de 3 anos e 9 meses, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora por dia da pena, e que feita a conversão, e nós vamos ter, salvo engano, 1.700 dias, 1.695 dias, se eu não estou enganado, e mais uma multa de R$20 mil a ser recolhida. Há alguns meses, a
A vice-prefeita Terezinha Silvério foi empossada do cargo, fazendo com que Walter recorresse da decisão da sua perda de mandato. Esse processo anterior ele foi encerrado, né? Há notícias de que agora deve iniciar um novo procedimento, inclusive há informações de que as autoridades, o Ministério Público, provavelmente vai tomar alguma medida, porque a Justiça Eleitoral agora apresentou uma condição de suspenso os direitos políticos do senhor Walter, e aí o Ministério Público pode, naturalmente, tomar medidas legais aí para dar efetividade a essa suspensão, e há sim uma possibilidade que isso ocorra agora rapidamente. Uma nova audiência de advertência será realizada no dia 29 de agosto, onde Walter poderá comparecer pessoalmente ou de forma remota. Ela é uma audiência que vai informar sobre o cumprimento da pena, sobre os limites, sobre o que pode ou não pode ser executado. Então, ela não é uma audiência de instrução, ela não é uma audiência para decidir. Ela é uma audiência que está atrelada ao cumprimento da pena. Porque para o juiz federal, ele entende que a mera suspensão, o parcelamento posterior ao trânsito em julgado não suspenderia a execução da pena. Ele, por hora, é prefeito, até porque, pelas notícias que se tem, não há um decreto da Câmara o afastando, né? Então, o afastamento, nesse sentido, pelo menos as informações que eu tenho, elas dependem de um ato da Câmara. E se não há ato da Câmara, ele continua prefeito. Mas a Câmara não tem juízo de valor sobre esse fato. Ao chegar para a Câmara Municipal a decisão que suspende os direitos políticos, a Câmara tem que simplesmente dar cumprimento a essa decisão. Então, a partir do momento que a Câmara declarar que houve a suspensão dos direitos políticos e a consequente perda do cargo, ele deixará de ser prefeito. Tentamos contato por meio do telefone com Walter Filho, porém não fomos atendidos. Sua assessoria indicou o procurador do município, que informou que falará a respeito do caso após o dia 29, quando deve ocorrer a audiência e que deve indicar os próximos passos de Walter. Mudando de assunto, a xenofobia teve aumento de 874% entre 2021 e 2022, com 10.686 denúncias relatadas. Em 2021, foram 1.097 denúncias de xenofobia na internet. E xenofobia é crime. Segundo a lei, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Casos com condenação e denúncia bem próximo a nós foram registrados. A xenofobia pode ser considerada o ato de discriminar e disseminar ódio a pessoas consideradas estrangeiras. Esse problema tem se tornado cada dia mais comum devido aos fluxos de migrações que vem aumentando gradativamente. A legislação brasileira, ela prevê aí como racismo, né? Você fazer qualquer discriminação em razão da raça, da cor, da etnia ou da procedência nacional. A ação foi incluída na Lei 9.459 de 1997, que fala sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Praticar qualquer ato, incentivar, né? Permitir, induzir que pessoas pratiquem qualquer atos discriminatórios nesse sentido, com relação a isso, é crime, onde a pena inicial prevista é de 1 a 3 anos e, se for pela internet, pelos meios virtuais, essa pena vai de 2 a 5 anos. Podemos citar 2 casos recentes. Durante as eleições de 2022, a advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes cometeu o crime de xenofobia ao proferir falas infelizes contra nordestinos em um vídeo que repercutiu na mídia. Após o ocorrido, a OAB a exonerou do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Em Patos de Minas, um vereador foi denunciado também por supostamente ter cometido o mesmo crime. Embora a denúncia tenha sido recebida pela Câmara Municipal, ele ainda não foi julgado e nem condenado. Como regra geral, se você discrimina alguém
pela sua origem, pela sua procedência nacional, o fato da pessoa nascer no sul, no sudeste, no centro-oeste, ou no nordeste, ou no norte, em razão disso você dar evidência a qualquer característica da pessoa em razão dessa sua origem de forma discriminatória, isso é crime, né, e pode ser apurado aí. Nessa questão aqui de Patos, dos vereadores, a Câmara terá que se pronunciar, analisar o contexto, verificar o que efetivamente foi publicado, para ver o caminho que será tomado futuramente. A xenofobia, infelizmente, ainda persiste alimentando a discriminação e preconceito contra as pessoas. No entanto, é fundamental que nos posicionemos firmemente contra essa atitude prejudicial. Ser contra a xenofobia significa abraçar a diversidade e reconhecer a riqueza cultural das pessoas. É importante educar a nós mesmos e aos outros, promovendo a empatia e a tolerância em relação às culturas diferentes. Além disso, devemos apoiar políticas que incentivam e promovam a integração, garantindo que elas tenham acesso igualitário à educação, ao trabalho e aos serviços básicos. Devemos lembrar que somos todos cidadãos do mundo e compartilhamos a responsabilidade de criar um futuro melhor e mais harmonioso para todos. Portanto, ser contra a xenofobia é um compromisso nosso com a justiça, a igualdade e a construção da sociedade. É uma declaração de que valorizamos a diversidade e reconhecemos que juntos podemos criar um mundo onde todos sejam respeitados, independentemente de sua origem. Por um mundo de mais amor e respeito, né? Mais informações você tem no patosjá.com.br. Veja e reveja nossa programação no ntv.tv.br e também nos aplicativos disponíveis no celular Patos Já e NTV. Também por meio do Instagram, @NTV Patos de Minas, e a gente se encontra no meu, @o_Mateus_Borges. O NTV News desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Boa noite e até lá.